Você já parou para se perguntar por que, não importa o que você faça, ninguém realmente te leva a sério? Você fala, e as palavras se perdem no ar, como fumaça. Você tem uma ideia, e ela é ignorada, só para ser aplaudida quando sai da boca de outra pessoa. Você impõe um limite, e ele é tratado como uma sugestão, uma piada. Você se sente invisível, um fantasma nas reuniões, um eco nos jantares de família, uma nota de rodapé na sua própria vida. E a verdade mais brutal, a verdade que ninguém tem a coragem de te dizer na cara, é que a culpa não é do mundo. A culpa é sua. Você, todos os dias, comete erros, não grandes falhas morais, mas pequenos suicídios de status. Pequenas humilhações silenciosas que você mesmo se impõe. Atos de autossabotagem que telegrafam fraqueza e convidam, imploram pelo desprezo alheio. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre ser bom, sobre agradar a todos. Essa é a doutrina dos fracos, um manual para a servidão voluntária. A gentileza, sem uma espinha dorsal de aço, é apenas um convite para ser pisado. A empatia, sem a couraça do auto-respeito, é um veneno que te faz sangrar pelos outros enquanto eles te observam secar. O respeito não é um direito. Não é algo que você recebe por existir. O respeito não se pede, não se implora, não se negocia. O respeito se arranca. Ele é o resultado de uma guerra silenciosa, travada nos olhares, nas pausas, nas palavras que você escolhe não dizer. É uma ciência sombria, uma arquitetura de poder pessoal, que a maioria das pessoas jamais entenderá. Elas passam a vida inteira como peões, sem jamais perceber que existe um tabuleiro. O que eu vou te revelar aqui não são dicas de autoajuda. Não é um truque para ser mais carismático. Isso é a mecânica secreta do domínio. É o código oculto que governa as hierarquias humanas. E este conhecimento é perigoso. Ele vai te forçar a olhar para o espelho e enxergar o arquiteto da sua própria irrelevância. Ele vai expor as mentiras confortáveis que você conta a si mesmo. Vai doer. Então, aqui está o seu primeiro e último aviso. Se você busca conforto, se você quer uma validação barata de que você é suficiente do jeito que é, feche este vídeo, agora. Esta mensagem não é para você. Se a verdade te ofende, se a ideia de que você é o único responsável pela sua própria fraqueza te assusta, este conhecimento é uma arma poderosa demais para suas mãos. Vá embora, continue sendo a vítima simpática que todos ignoram. Mas, se você ainda está aqui, se uma parte de você, uma parte sombria e faminta, reconhece a verdade nessas palavras, se você está cansado de ser o eco e quer se tornar a voz, então preste atenção, nós vamos dissecar, um por um, os 7 venenos comportamentais que aniquilam o respeito por você. E para cada veneno, eu vou te entregar o antídoto. A ação calculada, o silêncio estratégico, a postura inabalável que força o mundo a recalcular o seu valor. A reconstrução da sua fortaleza começa agora. E ela começa com a verdade mais dura de todas. Então vamos direto ao ponto. A verdade sombria, o segredo que sustenta toda a arquitetura do poder humano, é esta: o mundo não recompensa o que é bom, ele recompensa o que é forte. Esqueça a justiça, esqueça a meritocracia, esqueça a ideia de que o seu valor intrínseco será um dia reconhecido por uma plateia benevolente. Isso é uma fábula infantil, contada para manter as ovelhas calmas no caminho para o matadouro. O universo não opera com base na sua bússola moral. As pessoas, em seu nível mais primitivo, operam com base em uma única e impiedosa calculadora, a calculadora do poder. Elas estão a cada segundo, consciente ou inconscientemente, medindo você. Medindo sua força, sua convicção, sua capacidade de ocupar espaço. E elas te tratam de acordo com o resultado dessa equação. Seu maior erro, o pecado original que envenena todas as suas interações, foi acreditar que a sua bondade era um escudo. Não é. Sua bondade desarmada é um alvo. Sua empatia sem fronteiras é uma hemorragia. Você foi ensinado a ser bom, a ser compreensivo, a ver o lado do outro. E ao fazer isso, você se tornou transparente. Você se tornou um território livre, um recurso a ser explorado. Pense na sua empatia.
Você a usa como uma ponte para se conectar, mas eles a usam como uma estrada para te invadir. Você sente a dor deles, e eles usam essa sua sensibilidade como uma alavanca para conseguir o que querem. Sua empatia se tornou uma arma apontada para o seu próprio peito, e é você quem aperta o gatilho, achando que está praticando um ato de virtude. Este é o lado sombrio da bondade, o veneno secreto na taça da compaixão. Sem a armadura do auto-respeito inegociável, ser bom é apenas uma forma mais lenta e dolorosa de suicídio social. E aqui está o truque de Maquiavel, a lição que sussurram nos corredores do poder, mas nunca gritam nas praças públicas. O poder real não vem da agressão, da gritaria ou da dominação óbvia. Isso é o teatro dos amadores. O poder verdadeiro, o domínio inquestionável, vem da economia. Economia de palavras, economia de reações emocionais, economia de disponibilidade. Você se doa demais, você fala demais, você explica demais. Você justifica demais. Cada palavra extra que você usa para se defender é um tijolo a menos na sua fortaleza. Cada tentativa de fazer com que gostem de você é uma confissão de que você não acredita ser o suficiente por si só. Você está negociando o seu valor, quando deveria estar apenas o afirmando com o seu silêncio. O mundo real não é uma sala de aula onde você levanta a mão e espera ser chamado. É uma selva, e na selva a hesitação é morte. A necessidade de validação é o cheiro de sangue na água. A gentileza que não é respaldada por uma ameaça crível de consequência é apenas fraqueza. Este conhecimento é perigoso porque ele te força a aceitar uma realidade desconfortável. Para ser verdadeiramente respeitado, uma parte de você precisa ser temida. Não temida no sentido de violência física, mas temida na sua resolução. As pessoas precisam saber, instintivamente, que cruzar certas linhas com você terá um custo. Que seu tempo não é infinito, que sua paciência tem um limite de aço, e que seu não é um muro de granito, não uma porta entreaberta. Eles te ensinaram a jogar damas, um jogo de movimentos previsíveis e sacrifícios nobres. Mas você está em um tabuleiro de xadrez tridimensional, contra jogadores que entendem de estratégia, de sacrifício calculado e de poder posicional. Sua irrelevância não é um acidente, ela é o resultado direto de jogar o jogo errado, com as regras erradas, esperando um prêmio que não existe. A partir de agora, vamos mudar isso. Vamos parar de jogar o jogo deles e começar a definir o tabuleiro. E o primeiro passo é identificar o primeiro veneno que você injeta em si mesmo todos os dias. O veneno que te torna desesperado, previsível e, acima de tudo, fácil de ignorar. Vamos falar sobre a sua necessidade patológica por aprovação. Você entendeu o veneno, a sua sede desesperada por validação. Agora, vou te entregar a arma secreta. Isto não é uma coleção de dicas. É um manual de treinamento para a sua nova existência. Um protocolo de poder pessoal tão eficaz que parece perigoso. E é perigoso para a sua antiga versão, para o fantasma que implorava por atenção. Vamos chamar este método de a arquitetura do vazio. Porque o poder supremo não reside no que você faz ou diz, mas no espaço que você cria ao seu redor. No que você retém. A primeira disciplina é o domínio do silêncio estratégico. Você fala demais. Você preenche cada pausa com palavras inúteis, com explicações que ninguém pediu, com justificativas que só comunicam sua insegurança. Você tem medo do silêncio, porque no silêncio você teme que sua irrelevância seja exposta. O truque sombrio é este: o silêncio é a sua arma mais letal. Onde os outros preenchem o ar com nervosismo, você cria um vácuo de poder. Quando alguém te faz uma pergunta provocativa ou te desafia, não responda imediatamente. Pause. Olhe nos olhos da pessoa. Deixe o silêncio se estender por 1, 2, 3 segundos a mais do que o confortável. Nesse vácuo, a mente do seu interlocutor entra em pânico. Ele começa a se questionar. Será que eu fui longe demais? O que ele está pensando? Eu perdi o controle. Ele projeta as próprias inseguranças no seu silêncio. Você não disse uma palavra, e já venceu a batalha psicológica. O silêncio comunica que você não está desesperado para se defender. Comunica que você está no controle do tempo, do espaço e da interação.
Palavras são baratas. Um silêncio bem colocado é um lingote de ouro. Pratique-o. Use-o como um escudo e como uma espada. Faça com que suas palavras sejam eventos raros e valiosos, não o ruído de fundo da vida de ninguém. A segunda disciplina é a lei do espelho frio. Você absorve as emoções dos outros, você é uma esponja. Se alguém está com raiva, você se sente na defensiva. Se alguém está carente, você se sente obrigado a doar sua energia. Eles te manipulam com as emoções deles, e você nem percebe que está dançando conforme a música que eles tocam. A partir de hoje, você não é mais uma esponja. Você é um espelho. Um espelho frio e polido. Quando alguém joga raiva em você, você não absorve, você reflete. Com uma calma gélida, você observa a emoção dele como um cientista observa uma reação química. Você não reage. Sua neutralidade, sua recusa em participar do drama dele, é a arma mais poderosa que existe. A raiva dele, não encontrando um alvo para se agarrar, ricocheteia e o atinge de volta. Ele se expõe. Ele se torna o único descontrolado na sala. Quando alguém tenta te manipular com culpa ou pena, o espelho frio reflete a tentativa de manipulação de volta. Você não se justifica. Você não cede. Você pode dizer com uma voz neutra e calma: eu entendo que você se sente assim. E nada mais. Você reconhece o sentimento dele, sem aceitar a responsabilidade por ele. Ser um espelho frio é uma das táticas mais perigosas porque te torna psicologicamente impenetrável. As pessoas que dependem de reações emocionais para controlar os outros se tornam impotentes diante de você. Elas não têm como te ferir, porque você se recusa a sangrar. A terceira e última disciplina fundamental é a moeda da sua atenção. Sua atenção é a sua moeda mais valiosa, é o seu recurso mais finito. E você a distribui como se fosse areia, de graça, para qualquer um que peça. Por isso ela não tem valor algum. O segredo do domínio é tratar sua atenção como um rei trata seu tesouro. Ela é concedida, não tomada. Ela é um privilégio, não um direito. Na prática, o que isso significa? Significa que você é o primeiro a encerrar uma conversa. Você decide quando ela acaba, deixando sempre a outra pessoa querendo um pouco mais. Significa que você não responde mensagens e e-mails instantaneamente. Sua disponibilidade imediata telegrafa que você não tem nada mais importante acontecendo. Crie um delay. Um delay calculado. Isso força os outros a operarem no seu tempo, não no deles. Significa que, em uma conversa, você não tem medo de desviar o olhar. De olhar para um ponto distante por um momento, como se estivesse ponderando algo muito mais importante. Esse pequeno ato quebra o feitiço da subserviência e restabelece a hierarquia. Você é o centro do seu universo, os outros são visitantes. Domínio do silêncio, lei do espelho frio, a moeda da atenção. Juntas, essas três disciplinas formam a base da arquitetura do vazio. Elas criam ao seu redor uma aura de poder contido, de profundidade insondável. As pessoas começarão a se inclinar na sua direção, não porque você está gritando, mas porque seu silêncio é mais interessante do que o barulho delas. Elas tentarão decifrar você, ganhar a sua aprovação, merecer um pouco da sua atenção. Você inverteu o fluxo do poder. Isso não é sobre ser mau ou cruel. É sobre um ato de auto-respeito radical. É sobre se recusar a ser um recurso a ser explorado. É sobre entender a física sombria das relações humanas e usar as leis a seu favor. Este método é a sua arma, é o antídoto para o primeiro veneno. Mas a jornada apenas começou. Existem outras fraquezas, outros atos de autossabotagem que precisam ser arrancados pela raiz. E o próximo é um dos mais insidiosos de todos, um que você provavelmente cometeu hoje, achando que estava sendo uma boa pessoa. Mas antes de mergulharmos no próximo veneno, eu quero que você pare, respire fundo, e visualize, com uma clareza brutal, o que estamos construindo aqui. Porque sem a visão do destino final, o treinamento se torna tortura. O que eu estou te entregando não são apenas táticas de defesa. São as ferramentas para forjar uma identidade inteiramente nova. Uma identidade tão sólida, tão inabalável, que a sua versão antiga parecerá um rascunho patético, um fantasma trêmulo.
Nós estamos construindo o que eu chamo de um gênio da frieza. Imagine por um instante. Imagine-se em uma sala onde antes você se sentia pequeno. Uma reunião de trabalho, um jantar de família. O caos emocional começa. Alguém tenta te provocar. Outro tenta te manipular com culpa. Um terceiro tenta te diminuir com um elogio disfarçado de insulto. O antigo você teria reagido. Teria se defendido, se justificado, sentido o sangue ferver ou o estômago gelar. Teria entrado no jogo deles, no tabuleiro deles, e perdido, como sempre. Mas o gênio da frieza não joga. Ele observa. Com uma calma que beira o sobrenatural, você assiste ao drama se desenrolar como se fosse um filme em uma língua estrangeira. As emoções deles são apenas dados. As palavras deles são apenas ruído. Você não é mais um ator na peça deles. Você se tornou o espectador silencioso na primeira fila, com um poder que eles nem conseguem compreender. Sua frequência cardíaca não se altera, sua expressão permanece neutra, um enigma. Seu silêncio é uma força da natureza, um vácuo que suga toda a energia tóxica da sala e a neutraliza. Eles se agitam, se expõem, se esgotam, e você permanece intacto. Isso te torna perigosamente confiante. E entenda o que essa palavra, perigoso, realmente significa aqui. Não é sobre agressão. É o perigo que você representa para o status quo deles, para os joguinhos de poder que eles usam para controlar o mundo. Sua nova confiança é perigosa porque ela não vem de fontes externas. Não depende de aplausos, de validação, de um tapinha nas costas. Ela emana do seu núcleo. É uma certeza interna, forjada na compreensão sombria de que você é o único juiz do seu próprio valor. E o seu veredito é final. Quando alguém te insulta, a ofensa não encontra onde se agarrar. Ela bate na sua armadura de indiferença e cai no chão, inerte. Quando alguém te elogia, você aceita com uma graça distante, sem deixar que aquilo infle seu ego. Você se torna imune tanto ao veneno quanto ao mel falso dos outros. Nada e ninguém te afeta novamente. Isso é o domínio total, não o domínio sobre os outros, mas o domínio absoluto sobre o seu universo interior. Sua mente, suas emoções, suas reações, elas se tornam suas ferramentas, não seus mestres. Você se torna uma fortaleza impenetrável. As tempestades podem rugir do lado de fora, os exércitos podem marchar até seus portões, mas dentro dos seus muros, há uma paz e um poder que o mundo exterior não pode tocar. As pessoas sentirão essa mudança. Elas não saberão explicar, mas sentirão. Sentirão uma gravidade em você, um peso, uma substância que não existia antes. Elas se tornarão mais cuidadosas com as palavras. Elas buscarão sua opinião, em vez de descartá-la. Elas vão te observar, tentando decifrar o segredo do seu poder silencioso. Você deixará de ser o efeito e se tornará a causa. Essa transformação não é um milagre. É o resultado inevitável de arrancar, um por um, os venenos que te enfraquecem. É o prêmio que aguarda no final desta jornada sombria. Esta é a promessa, a conversão da sua fraqueza em uma arma de precisão, a metamorfose do fantasma no arquiteto. Guarde essa imagem. A imagem do gênio da frieza, perigosamente confiante, em domínio total. Ela será seu farol, enquanto navegamos pelas águas turvas do próximo veneno. Um veneno que se disfarça de virtude, mas que na verdade é uma das formas mais covardes de autossabotagem. Vamos falar sobre o seu hábito de se desculpar por existir. Nós dissecamos os venenos, um por um. A necessidade de aprovação, o excesso de explicações, a empatia que te faz sangrar, e este último, o mais humilhante de todos. O hábito de pedir desculpas pela sua própria existência, pelo espaço que você ocupa no mundo. Eu te entreguei os antídotos, a arquitetura do vazio, o domínio do silêncio, o espelho frio, as ferramentas para forjar o gênio da frieza que existe, adormecido, dentro de você. Mas agora, a parte mais perigosa começa. Porque o conhecimento por si só é inútil, é um mapa que não te leva a lugar algum se você não tiver a coragem de dar o primeiro passo na estrada sombria.
É uma arma poderosa, sim, mas uma arma não serve para nada na mão de um covarde que treme demais para segurá-la com firmeza. Isto não é uma solução mágica. É uma disciplina. É uma guerra silenciosa e diária, travada primeiro contra si mesmo, contra décadas de condicionamento que te ensinaram a ser pequeno, a ser conveniente, a ser esquecível. Muitos que chegaram até aqui vão falhar. Eles vão sentir o desconforto da mudança. Vão sentir o medo da solidão que acompanha o autorrespeito. Vão recuar para a segurança medíocre de serem ignorados, porque a responsabilidade de ser visto, de ser levado a sério, é um peso que os ombros fracos não conseguem suportar. Eles voltarão a ser fantasmas, porque ser um fantasma é mais fácil do que ser uma fortaleza. Eles escolherão o conforto da irrelevância. Mas alguns, uma minoria, não vão. Alguns de vocês sentiram a verdade nestas palavras como um trovão na alma. Sentiram o despertar de algo primordial, algo que se recusa a continuar rastejando. Este é o momento da bifurcação, o ponto sem retorno. O que eu te ofereci é um pacto com a sua versão mais forte, um juramento de nunca mais se trair por migalhas de aprovação. E todo pacto exige um primeiro ato de compromisso, uma declaração. Um sinal de que você não é apenas um turista neste território de poder, mas alguém que veio para reivindicá-lo. Isto não é um pedido, é um comando. Se você é um dos fracos, se esta verdade foi dura demais, feche este vídeo, esqueça o que ouviu, volte para a sua vida de sussurros e invisibilidade. Nós não te julgaremos. Nós simplesmente não te veremos. Mas se você está pronto para começar a construção, se você está pronto para queimar o fantasma e se tornar o arquiteto, então você vai selar este pacto, aqui e agora. Comente abaixo deste vídeo uma única palavra, a palavra que será o símbolo do seu compromisso. O primeiro tijolo da sua nova realidade. A palavra é fortaleza. Não comente mais nada, apenas essa palavra, sólida, inabalável. Ao fazer isso, você não está apenas deixando um comentário. Você está assinando um contrato consigo mesmo, diante de todos os outros que também tiveram a coragem de ficar. Você está se identificando. Está declarando sua lealdade à sua própria soberania. Este comentário é o seu juramento, é o seu primeiro ato de poder deliberado. Cada nome que aparecer abaixo com essa palavra será um membro deste círculo secreto de construtores, aqueles que escolheram a força em vez do conforto. Aqueles que entenderam o código. O resto do mundo pode continuar jogando seus jogos de vítimas e validadores. Nós temos trabalho a fazer. O tempo da invisibilidade acabou. Agora comece a construir.